Com a palavra o deputado Duarte Júnior. Obrigado, senhor presidente. Não, Duarte. Qual o próximo? Obrigado, presidente. Pois não, excelência. Boa noite ao presidente Gilberto, presidente do INSS. Inicialmente aqui, Gilberto, eu destaco que, enquanto deputado federal do Estado do Maranhão, eu preciso chamar atenção a problemas que não atingem só o Brasil, mas especialmente o meu Estado. Me chamou a atenção aqui durante a oitiva que no dia 14 de novembro de 2025, o senhor pediu a exoneração ao senhor Volney da senhora Leia, que lhe substituiu. O senhor confirma esse pedido de exoneração? Confirmo. Esse pedido de exoneração, por alguma razão, ele tem relação com o fato, durante o seu período de afastamento, a Leia ter promovido o Wesley Aragão Martins? Também. Tem relação? Não só, mas questões também administrativas, técnicas, de não apresentar o projeto para a fila, cuidando, do PGB de ter estourado o orçamento, entre outras coisas. Quando o senhor fala também, o senhor pediu a exoneração da Leia, que nomeou novamente, promoveu o Wesley, que o senhor havia exonerado, em razão dessa exoneração do Wesley ter relação, por exemplo, com 53 ACTs, Acordo de Cooperação Técnica realizado com sindicatos da pesca do Estado do Maranhão, que tem vinculação com o deputado estadual Edson Araújo? O que ocorre, deputado, o Maranhão ele se destacou negativamente quanto a concessões de seguro-defeso e salário maternidade rural, que chamava muita atenção, que estava sob a gerência dele. Por isso a gente entendeu por bem exonerá-lo naquele momento, passou para a diretoria de governança, que está fazendo a análise e encaminhou para a corregedoria. No meu entender, e quando chegou a mim, não era caso para poder nomeá-lo, mas a minha substituta entendeu, pesquisando a corregedoria, que não tinha nenhum processo formalmente instaurado contra ele, que poderia nomeá-lo. Senhor Gilberto, eu agradeço a sua resposta. O que nos chama a atenção, eu acredito deve chamar a atenção também do senhor, é que o Estado do Maranhão não é o estado que tem a sua maior bacia hidrográfica do país, mas é o estado que, no período de 2023 a 2024, teve um aumento de mais de 130 mil seguros-defeso, que é aquele benefício pago a quem vive da pesca. Durante esse mesmo período, se a gente analisar outros estados da federação, nenhum outro estado apresentou aumento do seguro-defeso. Teve estados, inclusive, que teve um aumento, mas bem pequeno, mas a grande maioria não teve aumento de concessão do seguro-defeso. Isso também chamou a atenção do senhor, por isso que o senhor promoveu a exoneração do senhor Wesley e foi pedir a exoneração da Leia, porque ao invés dela manter a exoneração, ela não só contratou novamente, mas promoveu o senhor Wesley? Exatamente. Nós encaminhamos esse fato inicial do seguro-defeso para a CGU e também para as nossas instâncias internas de controle para poder fazer melhor a análise do fato. Parabenizo o senhor, Gilberto, porque essa sua resposta, ela esclarece muito essa questão e condiz um pouco com o seu histórico de probidade, de combate à corrupção, de corregedor, de procurador federal. É isso que o nosso país precisa. Ainda nesse sentido, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente, enquanto presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência aqui da Câmara Federal, de lhe fazer um questionamento sobre uma realidade que tem feito muitas pessoas com deficiência, diferente desses pescadores mentirosos que nem aquário tem em casa, são pessoas com deficiência que recebiam um BPC e estão sendo convocadas para uma reavaliação. E com essa reavaliação, mesmo diante de um laudo constatando o diagnóstico de deficiência, essas pessoas estão tendo o benefício BPC cessado. E esse benefício de apenas um salário mínimo é essencial à sua vida, saúde e segurança. E eu queria pedir à equipe daqui da consultoria que colocasse essas imagens aqui no slide, por favor. Essa menina aqui, senhor presidente, ela é a Emily de Jesus Mendes. Emily de Jesus Mendes Bastos, ela tem o diagnóstico de autismo. Pode passar para a próxima imagem? Esse aqui é o diagnóstico de autismo. Ela é lá da minha cidade de São Luís, do Estado do Maranhão. Está aqui o laudo médico, espectro autista, suporte nível 2. Teve um PL 4614 que queria tirar o BPC de pessoa com autismo nível de suporte 1, que nós derrubamos aqui na Câmara Federal. Ela é autista nível de suporte 2.
Está aqui o laudo. A doutora Maria Letícia Vale Figueiredo, médica neurologista, assinou, declarando que ela tem autismo nível de esporte 2. E mesmo assim, pode passar o próximo slide, foi convocada para uma reavaliação do INSS e a reavaliação disse o seguinte, está aí, ó, destaco, o benefício foi reavaliado, não foi comprovado o impedimento de longo prazo. Isso é um absurdo. Mais um caso, por gentileza. Mais uma criança. Esse aqui é o Arthur Adriano Santos. É uma criança com deficiência, também autista. Pode passar o próximo slide. Está aqui a declaração do médico, mais um psiquiatra, o Dr. Diogo Monteiro, afirmando que ele é autista não verbal. Próximo slide, por gentileza. Aqui está o resultado da convocação para reavaliação. Uma pessoa com deficiência foi convocada para uma nova avaliação. E o que é que aconteceu? Pode passar. Próximo slide. Cessaram o BPC. Tiraram o BPC de uma criança que tem direito ao BPC. Mais um slide, por gentileza. Aqui é o caso que mais nos chama a atenção. Eu tenho aqui milhares de casos que acontecem no Brasil todos os dias. Essa criança que aí vocês estão vendo é a Graziele de Jesus Neves. Todos aqui conseguem ver na imagem. Não precisa um médico dar o diagnóstico, mas é possível perceber, existem deficiências que não são visíveis. Porém, existem deficiências que são visíveis. Você olha e não precisa ser neuropediatra, não precisa ser psiquiatra, não precisa ter estudado medicina para constatar o diagnóstico de uma deficiência. Essa criança, Graziele de Jesus Neves, ela tem nanismo. É uma deficiência. Eu pergunto ao senhor, presidente, pessoas com deficiência, elas têm direito ao BPC se elas não tiverem, por exemplo, uma renda familiar não superior a 1/4 de salário mínimo? Bom, deputado, obrigado pelo questionamento. Ficamos sensíveis também a esses casos. Mas só uma pergunta, eu vou passar ao senhor, mas a pergunta elas que eu fiz, tem direito ao BPC? Tem. Sim. Nesse caso aqui, o senhor consegue perceber que a Graziele, ela tem nanismo? Sim. Pela imagem, é claro. Mas, antes de passar o senhor para continuar a responder, pode passar o próximo slide, por gentileza? Está aqui, ó. Comunicação da decisão lá em Guarulhos. O seu benefício foi reavaliado, não foi comprovada deficiência e o pagamento será encerrado. Ou seja, o que está acontecendo, senhoras e senhores, são condenações em caráter perpétuo. Tirar de uma criança com deficiência, comprovada, latente, visível, o direito ao BPC é um absurdo. E aí eu pergunto agora ao senhor, o que o senhor tem a me dizer sobre essa situação? O senhor, enquanto presidente do INSS, que tem uma carreira até aqui brilhante, não é possível que não possa tomar uma decisão para fazer com que essas crianças elas não tenham a perda do BPC e essas crianças que forem justamente convocadas para uma reavaliação para que elas possam receber novamente o BPC um valor de apenas um salário mínimo. O que o senhor pode fazer sobre essas crianças? Bom, deputado, até é uma questão importante, agradeço esse questionamento. O INSS, na verdade, recebe muitas vezes a culpa de algo que não tem. O que ocorre? Os médicos peritos federais do INSS, que não são do INSS, eles são vinculados ao Ministério da Previdência Social. Desde 2019, a carreira de perito médico federal foi tirado do INSS e está dentro do Ministério da Previdência Social. O INSS não tem qualquer ingerência sobre os médicos peritos, nem com agenda, nem com resultados, nem a parte correcional também. Então, o que eu peço ao senhor é que esses casos sejam reportados ao ministro Vono e tenho certeza que ele vai tomar as providências adequadas, até mesmo para adequar procedimentos. Presidente, nesse caso, o que o senhor está afirmando é o seguinte: como esses peritos não são peritos do INSS, mas sim peritos federais vinculados ao Ministério da Previdência, eles não teriam a mesma expertise técnica de um perito do INSS para fins de reavaliação dessas pessoas que têm direito ao BPC e estão perdendo esse benefício? Não, na verdade, os peritos do INSS que estavam vinculados até 2019, eles foram repassados ao Ministério da Previdência. Nós não temos, na verdade, condições de dar treinamento, de punir, de verificar a atividade deles. O que ocorre? Quando é questão de deficiência ou incapacidade,
o servidor do INSS é vinculado ao laudo médico. E o laudo médico do perito, se ele fala que não tem a deficiência, não tem a incapacidade, o INSS não tem condições técnicas de suplantar aquela decisão para poder conceder ou manter o BPC. Presidente Carlos Viana, apenas para fins de conclusão, essa situação ela é muito grave. O presidente do INSS, Dr. Gilberto, acaba de afirmar que esses peritos que estão vinculados ao Ministério da Previdência não têm o INSS, a gerência. Ou seja, eu queria registrar essa afirmação para que os advogados que estão nos acompanhando, para que as crianças, para que as famílias de pessoas com deficiência possam pegar esse registro que está aqui na CPMI do INSS, que possam ingressar com ações judiciais para revogar essas decisões do INSS. E aqui eu clamo ao senhor Gilberto, que fale com o ministro Volney, a base do governo aqui, que fale o ministro Volney, porque o que está acontecendo é o seguinte: tantos governos se elegem para defender aqueles que mais precisam. E o que a gente está vendo aqui não é só condenação injusta a pessoas que tanto precisam, mas além de tanto precisar, são pessoas com deficiência. Então isso é um absurdo. Enquanto pescador que não é pescador, enquanto tem vagabundo, criminoso que não é pescador, recebendo seguro-defesa sem ter direito, estão tirando o direito ao BPC de pessoas com deficiência. Obrigado, senhor presidente, por me permitir concluir essa afirmação, mas eu queria muito também que Vossa Excelência, enquanto presidente dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que oficiasse o INSS, que oficiasse o Ministério da Previdência. Farei isso também pelo meu gabinete, pela Comissão da Pessoa com Deficiência, porque a gente precisa acabar com o sofrimento dessas pessoas que merecem e têm direito ao BPC. Muito obrigado.